Olá, pessoal. Chegamos aí na nossa última aula 2, parte 2, manutenção de elementos de máquinas. Então aqui nós vamos falar exclusivamente aí de polias, correias e engrenagens, e assim finalizando todo o nosso conteúdo desse período aí que a gente começou, né, lá na aula 1, em especificações de elementos de máquinas. Já concluímos a aula 1, então aí fizemos também a parte 1 da aula 2, e agora vamos falar aí das correias e engrenagens. Bom, correias e engrenagens, pessoal, são muito importantes dentro do sistema mecânico. Então, todo conjunto aí é comum de você encontrar esse tipo de sistema de transmissão, correia, né, polias e engrenagens. Especificamente aqui, falando das polias e correias, né, nós temos alguns cuidados, algumas ações ali que devem ser aplicadas para que a gente tenha ali uma boa condição, um bom funcionamento desse sistema. Então, eu tenho aí a inspeção do tensionamento da correia. Nós vamos falar sobre tensionamento. Então, é muito importante você conhecer a aplicação do tensionamento para que não ocasione aí manutenções, problemas, falhas, né, relacionadas ao tensionamento inadequado. O aperto de componentes de fixação das polias, né, e base do motor. Então, fixação dos elementos ali é muito importante estar bem realizada para que você também não tenha uma consequência aí de falha na transmissão. Verificação do alinhamento das polias, eu já até tinha comentado nas aulas anteriores sobre o alinhamento, é muito importante para que você mantenha, né, as polias em boas condições, as correias e também os rolamentos. Né? Um conjunto desalinhado ele vai gerar várias falhas, não só na polia, não só na correia, mas também em outros elementos. A inspeção de desgastes e trincas nas polias, sempre verificar, né, de maneira aí, visual mesmo, se tem ali boas condições de operação essa polia, se ela não está trincada, se ela não está amassada, se ela não está ali com alguma deformação, porque senão pode acabar gerando uma falha muito pior. A inspeção de desgaste e ressecamento da correia, então verificar se as correias estão com boas condições também, se elas estão é, boas ali em relação à sua aplicação, se não está desfiada, se não está com desgaste, se não está com trinca também, que com o passar do tempo ela acaba ressecando e isso gera uma grande falha. Manter as polias e correias limpas de poeira e lubrificantes, perfeito. Então limpar sempre que for preciso, né? Sempre que for necessário os conjuntos aí de modo geral. As polias, né, neste caso, elas não podem apresentar desgaste nos canais, como a gente vê aí, não apresentar as bordas trincadas, amassadas, oxidadas ou com porosidade. Manter os canais livres de graxa, óleo ou tinta e corretamente dimensionados para receber aí as correias. Então, a escolha da correia a gente já sabe como faz, né? A especificação da correia a gente já sabe como faz, e é isso que ele está dizendo. Uma correia mal especificada, mal escolhida, gera defeitos graves ali, falhas graves e ocasiona uma manutenção indesejável. Aqui nós vemos a situação de uma polia com desgaste. Então ali nas imagens nós temos, né, uma polia com uma boa condição, com a correia corretamente aplicada, e na segunda imagem nós temos ali o desgaste da polia, consequentemente vai gerar também um desgaste na correia. Então, nessa imagem a gente vê a maneira correta que essas correias devem estar instaladas. Não pode estar muito baixas e nem muito folgadas, né? E nem muito justas também. Então, ela tem que estar ali exatamente dimensionada conforme a polia. Os tipos de desalinhamento, como a gente falou no início, né, é importantíssimo manter um bom alinhamento desse conjunto para que trabalhe, né, sem probabilidades de falhas, para que seja baixa, né, essa probabilidade. E aí os desalinhamentos, a gente tem aí o angular na letra A, o paralelo na letra B e o misto. Então o misto ele acaba sendo ali uma mistura, né, de angular e paralelo. Então é o que a gente vê nessas imagens. A letra D ali é o correto, é a maneira correta, o alinhamento
correto para que a gente mantenha no conjunto por polias e correias. Em relação ao alinhamento, a gente pode fazer aí o alinhamento a laser, né, como a gente vê aí nessa imagem, inclusive essa imagem, né, é lá no nosso laboratório de manutenção. Nós temos aí esse recurso que é o alinhador a laser. Você consegue então fazer exatamente um bom alinhamento ali com precisão, utilizando o alinhador de eixo, ou melhor, o alinhador de polia a laser. Outra forma, né, utilizando a escala ou régua graduada, tem essa situação, né, essa régua tem que ser maior ou igual à distância dos eixos, para que você consiga ali, né, ter uma orientação na hora de fazer esse alinhamento. Não pode ser uma régua menor do que a distância dos eixos ali. Então ela tem que pegar no mínimo o centro das polias. Então nós vemos aqui em relação às correias, né, agora, elas podem aí ter defeitos causados por desgaste, fadiga, quando você tem um tempo muito longo dessa correia aplicada, né, sem a troca, sem um período de substituição, ela vai fadigar e, consequentemente, pode gerar falhas graves. A montagem e a instalação incorreta também é muito importante conhecer, para que você não gere uma falha, um problema nessa correia ou na polia logo na montagem. Aqui nós vemos alguns dos principais defeitos, né, ocasionados nas polias, ou melhor, nas correias. Então aí nós temos o desprendimento do cordel periférico, então ele começa a desfiar, né? Dessa forma vai perdendo resistência de tração, pode rebentar essa correia com facilidade. Trincas profundas, né, devido a ressecamento, devido a exceder a vida útil. Separação de materiais das camadas, é aquele também desfiamento também que ocorre, né, devido a ressecamento, devido a passar a vida útil da correia. Paredes vitrificadas, ou seja, quando ela perde o atrito, a correia ela tem que ter aí um atrito com a polia para que você consiga ganhar a tração, né, a força que ela precisa fornecer. Consequentemente, a velocidade, a rotação. E se ela tem essas paredes vitrificadas, ela acaba não tendo essa potência. Então, ela vai acabar patinando, ela vai acabar aí se soltando do conjunto em alta velocidade e isso gera aí um grande problema. As laterais danificadas, quando você usa uma correia mal dimensionada com a polia, né, ou na hora de montar também, você acaba danificando aí essa lateral. Então, isso acaba prejudicando a vida útil da correia, consequentemente gerando falhas graves. E por fim, a quebra, quando essa correia acaba rompendo totalmente por excesso de tração, por exemplo, mau dimensionamento da correia, né? Ou seja, você dimensionou para uma carga X e ela trabalhou em uma carga Y mais elevada, acontece o rompimento dessa correia. Por isso está aí, né, a importância da especificação correta da correia. Uma informação importante, né? Nunca podemos lubrificar sistemas de polias e correias, tá? Então essa questão de lubrificação ela não vai ser aplicada a polias e correias justamente por quê? Porque elas precisam ter atrito. E se eu aplicar lubrificantes, o que vai acontecer? Vai acabar deslizando a correia. Sendo assim, ela não vai fornecer lá o torque que ela precisa, né, a rotação que ela precisa. Então aí você tem prejuízo devido a essa lubrificação. Lembrando, isso vale apenas para correias e polias. A instalação tem que tomar muito cuidado, não utilizar chaves, não utilizar alavancas na hora da montagem. Então você vai ter que fazer ali um afrouxamento, né, do motor ali para que ele se mova, aproximando-se então do eixo movido e assim acabe facilitando a remoção ou a colocação dessa correia manualmente. Então, como a gente vê na imagem, né, o correto é você montar e desmontar manualmente essa correia. Tá? Então tem que fazer o afrouxamento do motor, sendo assim você consegue facilmente desmontar ou montar ela sem precisar de nenhuma ferramenta. O tensionamento é muito importante, então após a montagem dessa correia é necessário você verificar a tensão. E aí nós temos, né, que a tensão ideal ela deve ser a mais baixa possível, sem que ocorra desalinhamento, ou melhor, deslizamento
mesmo com picos de carga, mesmo com uma elevação de carga em alguns momentos. A tensão baixa provoca deslizamento e, consequentemente, produção de calor excessivo, né, nas correias, ocasionando danos prematuros. Você aquece a correia e acaba tendo aqueles problemas ali que a gente viu anteriormente. E uma tensão muito alta, você reduz a vida útil, né, das correias, dos rolamentos também, é importante lembrar disso. Você também vai danificar outros elementos, não só a correia, né? Tem que tomar muito cuidado. O tensionamento correto de uma correia depende da deflexão. Então, a deflexão, primeiramente, né, ela tem que ser calculada para que depois eu consiga, então, aplicar uma tensão correta nessa correia. Então, o que é a deflexão? É a distância que essa correia se afasta do seu ponto original. Então, se a gente observar aqui, eu tenho um tensiômetro aplicado, ok? E esse tensiômetro, a partir de uma certa força, ele vai gerar um afastamento, uma distância que essa correia vai percorrer do seu ponto original. É o que a gente chama de deflexão. E a deflexão ela é dada por essa fórmula que a gente está vendo aqui no cantinho. Tá? Então, é distância do vão, ou seja, a distância entre os eixos, dividido por 64. O resultado é um valor em milímetro que a gente chama de deflexão. Após calcular a deflexão, eu preciso agora consultar a tabela de forças para saber qual seria a força indicada para que eu consiga aplicar na correia. Antes, eu tenho que ter conhecimento, né, que essa tabela ela é baseada para operação de para velocidades de operação até 3.000 RPM. Acima de 3.000 RPM, eu devo reduzir a força em 20%. Então, na sequência, eu vou comparar a força com a deflexão. Por isso que elas trabalham juntas. Eu preciso da deflexão e depois da força. Então, como é que eu seleciono aí a força? Então, vamos exemplificar que essa polia que eu estou trabalhando aqui, essa polia menor, né? Polia pequena, ela tem aí 4 polegadas de diâmetro. Então, se ela tem 4 polegadas de diâmetro, eu vou olhar aqui, ó. Então, de 3,8 a 4,8, eu posso trabalhar com elas. Então, a força que eu vou aplicar vai ser de 4,3 a 6,2 libras de força, certo? O que que isso significa? A partir do momento que eu aplicar uma força conforme a deflexão calculada, ela não pode ultrapassar esse valor aqui. Ela tem que ficar entre 4,3 a 6,2, atingindo a distância de deflexão calculada. Aqui eu tenho os instrumentos que eu posso aplicar, as ferramentas que eu posso utilizar. Então, primeiramente, utilizar aí uma régua graduada. Por que uma régua graduada, né, de até 300 milímetros? Porque é através dela que eu vou me basear no ponto original da correia. É ela que vai garantir, né, o ponto original e para eu depois conseguir medir a deflexão marcada no tensiômetro. Eu coloquei aqui, vocês podem consultar no slide, um link de um vídeo, tá? Esse vídeo mostra ali a aplicação. É um vídeo que está em inglês, mas dá para entender ali pelas imagens como aplica o tensiômetro para ajustar ali a tensão da correia. Alguns cuidados aí com as correias, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Vocês podem fazer uma leitura depois com mais calma, para a gente poder dar sequência. Transmissão por engrenagens, vamos falar um pouquinho agora das engrenagens. Então, nós temos aí que as engrenagens, né, elas são bem aplicadas em diversos tipos de equipamento, máquinas e equipamentos. Tá? Então, o principal objetivo dela é força, torque e também rotação. Porém, ela tem aí alguns valores mais limitados para rotação. Alguns tipos de engrenagens. Então, nós temos engrenagens cilíndricas, engrenagens de dentes helicoidais, engrenagens para parafuso rosca sem fim, cremalheiras, engrenagens cônicas. Então, diversos tipos aí de sistemas com engrenagens. Então, alguns cuidados, vou passar aqui mais rapidamente também.
Depois vocês podem fazer uma leitura com mais calma. Em relação ao desalinhamento das engrenagens, é importante eu verificar também, tá? Uma manutenção preventiva é conferir o desalinhamento. Então, através de uma escala, você pode fazer isso, né? Uma régua, como a gente vê ali na imagem, e aí confere se essas engrenagens elas estão aí no mesmo alinhamento. Os desalinhamentos ocorridos é o angular, né? O desalinhamento paralelo e também ali o desnível dos dentes ali, que seria ali uma espécie de paralelo, porém com ela toda encostada, né? Os dentes todos em contato ali. Outra situação importante na hora de montar as engrenagens é o cuidado com a folga de trabalho. Então as engrenagens elas devem ter uma folga, que a gente chama aí folga de trabalho, para que você garanta inclusive a boa lubrificação dos dentes. Tá? Então a montagem da engrenagem não pode ser aí muito precisa, ou seja, muito rígida o contato dos dentes, sem folga no caso, por quê? Porque senão você acaba aí comprometendo a lubrificação e, claro, né, o desgaste desses dentes vai ser ainda maior, né, devido ao atrito aí constante com os dentes da outra engrenagem. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar uma folga, essa folga aí normalmente ela vai variar aí de 3 centésimos a 1 décimo, tá? Então, uma folga bem pequena, dependendo aí das engrenagens. E se eu deixar ela com muita folga, também acabo gerando problemas. Ela vai gerar aí ruídos, por exemplo, vai gerar vibrações, né? E isso também vai acontecer desgastes e, claro, falhas dos dentes das engrenagens. Essa folga ela pode ser conferida através de um relógio comparador, né? Então eu posso fixar esse relógio comparador ali numa base, uma base bem fixa, de boa referência, e na sequência conferir, né, a folga dos dentes ali, movimentando com a mão mesmo ali essas engrenagens para saber então qual seria a medida que eu tenho de folga. Como eu falei, ela tem que ficar aí entre 3 centésimos a 1 décimo. Ok? Então é uma medida bem pequena. Então vamos evitar aí deixar um ajuste muito grande e também evitar uma folga muito grande aí para não ter problemas. Aqui uma outra maneira, né, de você conferir. Então, quando você tem ali um eixo fixado numa das engrenagens, você também consegue verificar a folga através dessa maneira. Então, fixando lá um relógio comparador e aí movimentando essa engrenagem, né, para cima e para baixo, e aí você sabe, né, qual seria a folga que ela está sendo aplicada. Então, essa folga tem que ser controlada para não gerar nem desgastes por excesso de pressão e nem desgaste por excesso de folga. Esses cuidados aí é importante para que você não gere aí esses defeitos, que é o superaquecimento, ruído e vibração, como a gente tinha falado anteriormente. Então, os defeitos mais comuns, né, que nós vemos aí nessas engrenagens, que nós vamos ver agora, tudo isso ocasionado devido a erros de montagem, devido aí a excesso de folga ou, né, excesso de ajuste também pode gerar esse tipo de situação, excesso de carga. Então tem várias situações ali que a gente vai ver. Aqui nós vemos um desgaste por interferência, né? Então a gente consegue perceber que é provocado por um contato excessivo entre os dentes, né? Entre as engrenagens. Então aquilo que eu falei, quando você não deixa a folga, ela vai acontecer esse tipo de problema aí, né? Um desgaste por interferência. Um desgaste abrasivo, né, provocado pela presença de impureza. Aí, o contrário, quando você deixa uma folga um pouquinho maior, o que, que vai acontecer? Muitas impurezas vão conseguir entrar ali por esses dentes, por essa folga, inclusive impurezas grandes. Né? Quando é pequena, não vai ter dano algum, mas quando é uma impureza um pouquinho maior, devido à folga ser maior, você vai ter problemas aí que a gente chama de desgaste por abrasivo. A quebra por fadiga ou sobrecarga. Então, quando você aplica uma força muito grande aí nos dentes da engrenagem, nesse conjunto aí, consequentemente, vai quebrar, né? Ele não vai suportar. Então, é importante saber também qual é o peso que essa engrenagem vai ter que trabalhar para que ela não gere aí uma quebra devido a essa sobrecarga.
As trincas, né, superficiais também, devido a impactos, devido aí a sobrecargas, né, até diz ali que ocorrem em engrenagens ali cementadas, quando as engrenagens são muito duras também, né, quando você tem um erro ali na hora de temperar, na hora de tratar termicamente esses dentes. As engrenagens têm que ter os dentes tratados termicamente, para que tenha uma resistência. Porém, se esse tratamento não for feito de maneira correta, pode gerar aí trincas, né, e consequentemente uma quebra total dessas engrenagens, desses dentes. Desgastes por sobrecarga, já havíamos até comentado sobre isso, né? Então, neste caso, você não chega a quebrar, mas ele dá um desgaste ali muito grande ali nos dentes, consequentemente vai acontecer aí vibrações, vai acontecer aí ruídos, né? E isso, óbvio, vai chegar um momento que você vai precisar parar esse conjunto para fazer a substituição das engrenagens ou recuperação dos dentes. A laminação ou cilindramento, então, é caracterizada, né, como a gente vê ali, pela deformação do perfil do dente, né, podendo se apresentar como arredondamentos ou saliências nas partes dos dentes. Então, muitas vezes aí o erro de montagem também, né, os dentes acabam encavalando um ao outro, ou quando você tem uma sobrecarga também muito grande sobre esses dentes. A folga também muito excessiva sobre esses dentes pode gerar o afastamento entre uma engrenagem e outra, pode gerar esse tipo de defeito que a gente chama de laminação ou cilindramento. O lascamento, né, então os erros aí também voltados para têmpera, para tratamento térmico, então quando você faz aí uma têmpera inadequada, ela acaba quebrando em partes, em pequenas partes aí desses dentes e consequentemente ela vai gerar um defeito maior, uma quebra maior, porque como a gente vê, ela começa lascando, tirando pequenos pedaços, mas na sequência ela vai também gerar um defeito, uma quebra muito maior. Bom, aqui em relação à montagem e desmontagem das engrenagens, eu vou passar aqui rapidamente, vocês podem fazer uma leitura depois para ter aí um conhecimento melhor. Recuperação, também vocês façam uma leitura, de maneira que consigam aí entender de forma mais calma, né, a leitura, e assim ter uma compreensão, essa parte é mais tranquila também. Em relação às correntes, então nós vemos aí que tem sistemas de transmissão que são aplicados às correntes e às coroas, né? Então a gente não costuma chamar essas rodas aí de engrenagens, mas sim coroas ou rodas dentadas. Os tipos de correntes aplicados, então normalmente aí aplicamos a correntes de rolo, correntes de bucha, né? Correntes de dentes, por exemplo, também pode ser usado, porém ela é mais aplicada aí, um exemplo aí em motosserras, né, para fazer cortes ou então em algum sistema de transporte, ou seja, que você quer transportar, né, um certo produto, uma certa caixa, um certo objeto, você também pode utilizar aí as correntes dentadas com dentes. E as correntes com elos fundidos é aquela bem comum que a gente tem aí facilmente aí em vários locais a gente consegue encontrar. Também aí são utilizadas muito em talhas para fazer içamento de peças. Aí os principais danos das correntes, podem fazer uma leitura também, um entendimento fácil aí, apenas com uma leitura. Em relação à manutenção das correntes, então também é importante entender um pouquinho desses cuidados aí que são aplicados nas correntes para que você possa aí consequentemente ter uma boa manutenção. Chegamos ao fim da nossa última aula. Com essas explicações, vocês terão aí uma boa base para realizar o exercício 2. Ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é o preenchimento da ordem de serviço, conforme a situação proposta. E a etapa 2 é a relação das falhas nas engrenagens com as características, similar ao exercício 1. Agradeço, pessoal, a colaboração de todos, a dedicação e espero que em breve, né, estejamos juntos aí nas aulas presenciais. Até mais.